Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, graça e misericórdia seja com todos nós nesse dia, que é o 28 de dezembro de 2022. Graças a Deus estamos aqui atravessando o ano, né, irmãos? Vivos, dando graças por tudo que o Senhor nos tem dado, né? Pela vida que Ele nos deu, pela conservação da nossa vida, né? Pelos livramentos, né? Pelo entendimento da palavra, pela igreja, pela morte e ressurreição do Senhor Jesus, né? Que derramou seu sangue precioso para nos resgatar, né? Da encrenca em que a gente se meteu lá no Éden. Graças a Deus. Vamos aí, né, irmão? Continuar aí com a nossa pequena história, né? Procurando aí o entendimento sobre as origens, né? Dessas religiões que falam em nome de Jesus, né? Bom, ontem a gente estava falando aqui de alguns termos, né, que são utilizados aí para caracterizar aí, né, os reformistas, né? As reformas, os reformadores do catolicismo romano, né? Então nós falamos aí no congregacionismo. Então essas palavras elas identificam o tipo de governo, né, que tem aí nessas organizações, né? Que se dizem igreja, que se chamam de igrejas, né? Então eles, pelas teologias deles, né, que cada um tem a sua teologia, pela teologia deles eles chamam isso aí de governo eclesiástico, né? Os apóstolos chamavam isso de ministério, né? Que é o governo da igreja. Então eles classificam, né, as religiões aí de acordo com o seu governo eclesiástico. Numa dessas classificações é o congregacionismo que nós vimos ontem, né? Certo? E a característica do congregacionismo é que cada congregação local, quer dizer, a igreja local, né, ela é autônoma e é independente, ela não depende de ninguém, ela é completa, né? Se ela quiser, ela faz o que ela quer. Se ela faz o que ela quiser. O que ela decidir, ela faz, não tem nenhuma ligação com ninguém, né? Mas é claro que ela pode ter relação com outros grupos, né? Com outras igrejas, conforme eles dizem, né? E vimos que a principal representante desse tipo de governo é a Igreja Batista, né? Mas tem outras aí, né? Quase todas elas estão aí incluídas aí, né? Aí vem o presbiterianismo. O presbiterianismo ele está ligado ao calvinismo, né? A reforma do Calvino, onde o governo é feito por uma assembleia, né? Uma assembleia de presbíteros ou de anciãos. Então eles escolhem lá, nós já vimos isso aí, né, rapidamente, escolhem lá os seus presbíteros e os seus anciãos, formam uma assembleia e essa assembleia é quem governa, né? E aí eles não são independentes, né? E nem autônomos. Eles estão sempre ligados a uma matriz, né, digamos assim. Aí tem a palavra chamada episcopado, isso aqui é o modelo do catolicismo romano, né? Onde o bispo manda, né, na sua diocese, ele é o maioral, né? Quem manda ali no diocese é ele. Aí tem o Papa, que é o bispo de Roma, né, e tal, aquelas coisas lá. Então tem uma hierarquia completa entre eles, né? E essa hierarquia é constituída de muitas funções e muitos cargos, né? E existe aquele que é chamado de representativo. É um modelo representativo. Ele está presente principalmente no sistema adventista, né? E o governo deles é feito como? O governo deles é exercido pelos membros, né? A quem delegam funções, né? Por um período de tempo. E esses membros eles são eleitos em assembleia, né? Eles fazem lá uma eleição, né? Certo? E esses membros, aqueles que forem mais votados, eles compõem exatamente lá, né, o seu conselho
de representantes, e aí eles são governados, né, se constitui o governo aí do sistema representativo, que está presente principalmente no sistema adventista, né? Então a gente pode perceber, né, que a perversão do Evangelho começou com a introdução da filosofia, né, e as suas teorias para explicar o mundo, né, o homem, a natureza e desvendar os seus mistérios, né? Então a filosofia ela tem essa pretensão, né, de explicar as coisas, explicar o mundo, a criação, né, explicar Deus, enfim, tudo que for tema para eles querem explicar, o aparecimento, a origem, como é que funciona e vai por aí afora. E aí o que aconteceu? Muitos filósofos, conforme nós vimos, né, na história aí, creram na palavra, creram na igreja, né, mas eles não abandonaram as suas ideias filosóficas. Tentaram interpretar as escrituras, né, não é isso? Bíblicas. Tentaram entender as escrituras bíblicas usando os seus conceitos filosóficos, né, seus entendimentos filosóficos. Daí o que aconteceu? Nasceu a teologia, né, que significa o estudo de Deus, né, tudo que se refere a Deus. E essa teologia é tido por eles como uma ciência, né? E como ciência elas têm um palavreado próprio, né? Que é chamado de jargão, né? Então, um palavreado próprio, né? Cada ciência tem o seu palavreado próprio. Então, uma palavra qualquer pode ter um significado na teologia, outro na filosofia, né? Outro na biologia, a mesma palavra, né? Então, essa teologia ela tem sido absorvida pelas diversas religiões, né, que reivindicam ser igrejas, as igrejas de Jesus Cristo, né? E essa teologia, o que é a filosofia adaptada aos textos bíblicos, ou a tentativa, né, de explicar as escrituras pela filosofia, né? Em algum momento nós vamos ter que abordar esse tema aí, né? Falar um pouco aí dessa teologia. A teologia, então nós vamos, para a gente esclarecer, né? O que é, onde é que surgiu, né? Esclarecer melhor esse entendimento acerca da teologia, da filosofia que apareceu, né, nos primórdios da igreja. Não é isso? Sim, irmãos, então nós terminamos aí, né, de falar sobre as reformas, os reformadores, né, que inconformados com o rumo que tomou, né, o evangelho pervertido da igreja romana, né, nós terminamos aí, né, com as suas teorias, né, e com as suas teologias, digamos assim, né. E agora nós vamos falar o quê? Vamos falar o que a igreja romana fez. Ela ficou parada, deixou que Lutero, que Calvino, né, que todos os reformadores fizessem o que bem entendessem e pronto. Não, o catolicismo romano ele tomou grandes providências, né, que foram chamados de contra-reforma, né, que nós vamos ver agora o que é essa contra-reforma e o que eles fizeram para não deixar que o protestantismo, né, se alastrasse pelo mundo e, digamos assim, acabasse com o catolicismo romano, né? Porque as críticas eram contundentes, né? As críticas e, digamos assim, as lutas, né, se tornaram violentas, né? E aí, então, esse catolicismo romano, pelo papado, né, eles resolveram, então, fazer uma contra-reforma, né? Ou seja, vamos aqui, né, tentar anular, né, as críticas e as coisas que eles estão fazendo para
exatamente acabar com o evangelho que nós estamos aqui pregando, né? Que é o pensamento, então, daquela época. Nós vamos parar por aqui, amanhã, se Deus quiser, nós continuaremos. Que Pai seja com todos nós.